Bom dia! Estamos aqui mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, aqui na sua TV Pax, a TV do Bem, para apresentarmos o nosso Vida Inteligente Interativo. E o tema que se apresentou ontem para que a gente debatesse hoje é empáfia. Pode parecer um nome, né? Mas a palavra é bem como ela soa, do jeito que é a tradução dela. Empáfia é arrogância, sinônimo de arrogância, de prepotência, de nariz empinado, coisas assim. Por que o tema se apresentou para ser conversado? Já vamos falar já. Bom dia, Regina, Yuriko, bom dia, Walter Santos, Francisca, Cláudia, Pablo Augusto, Simone, Norma, Neri, Bunker aqui que não se identificou, André, Paulo Veller, Márcia Carvalho, lá do Rio Grande, da Praia do Cassino, Giovana, Santa Catarina, Marcos e alguns outros nomes não identificados. Então, bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos nesta manhã fria aqui em Florianópolis, e vamos tocar o que se apresentou. Bem, vocês percebem que todos os dias, aqui principalmente no Vida Inteligente Interativo e nas quintas-feiras, como hoje no programa Vida Inteligente na TV Floripa, Canal 4, nós sempre abordamos temas para fazer com que as pessoas cresçam, que colaborem e ajudem no crescimento pessoal de cada um, né? E é muito importante a gente abordar todos os aspectos dessa caminhada, que nós não podemos nos esquecer de absolutamente nada, que chegando lá na frente, alguma coisa vai ser cobrada por nós mesmos, assim, nós vamos sentir falta de alguma coisa e às vezes não temos tempo para voltar para recuperar isso, porque o nosso corpo físico já não suporta mais a idade que ainda nós não conseguimos, não conseguimos a imortalidade, né, física. Então, portanto, nós temos que trabalhar todos esses aspectos para que a gente possa não esquecer de nenhum. E um desses aspectos muitíssimo importantes, que apareceu até, e eu fiquei muito feliz quando apareceu esse tema, é a questão da empáfia realmente. O Walter aqui, enquanto o chat não abria, o Walter disse que é o que mais tem na empresa dele, empáfia, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas de nariz empinado. Estas pessoas, na minha opinião, sempre na opinião do Eustáquio, porque eu não falo por mais ninguém, eu falo por mim, pessoas desse naipe são pessoas infelizes, são pessoas não realizadas pessoalmente e que se aproveitam dos outros, das pessoas mais simples, mais humildes, de classe hierárquica dentro do trabalho, mais baixa, inferior, e o que outros chamam também de seria o assédio moral, né? Então essas pessoas estão em todos os lugares. E é muito importante, bom dia, Adélia, bem-vinda. É muito importante o tema, nós conversarmos isso hoje, porque quanto nós temos de empáfia, todos nós que estamos nessa sala agora, que a gente conversa no Vida Inteligente, todo esse tempo aqui, o quanto nós temos de empáfia, o quanto nós temos de prepotência, o quanto nós temos de arrogância, o quanto nós temos de nariz empinado. Você já fez essa autocrítica? Hein? É interessante porque às vezes a gente acha que não tem nada disso, e pessoas amigas, pessoas que gostam da gente, pessoas que criticam de forma construtiva, chamam a nossa atenção e diz: puxa, você dá a impressão de ser uma pessoa, de ser um cara metido, estou conjecturando, você dá uma pessoa de que os outros estão por baixo, você tem esse ar de superioridade. Esse é o tal do julgamento, né, que nós fazemos.
Mas às vezes, se nós, ao invés de reclamarmos, dizer, não, você está louco, você está louca, isso eu não sou assim, que tal a gente ser humilde e respeitar essa opinião e procurar ver se essa dica que nos foi dada não tem um percentual de verdade? Aqui, essa tela aqui, uns dizem, já diziam, hoje dizem menos, né? Que eu não rio, que eu não sorrio, né? Outros dizem que as palavras, quando a gente escreve alguma coisa, tac, 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 ou você parou, você brincou, você me ofendeu, eu senti tal. É tudo muito frio. A imagem, a expressão e a escrita também é muito fria. Então nós temos que estar sempre atentos antes de fazer um julgamento. A Adélia diz o seguinte: me vigio muito, tenho medo de, mesmo não tendo a intenção de ser, passar isso para alguém. Isso é importante, Adélia. Se vigiar e ter receio. Olha que bacana isso, da Adélia ter falado isso. Ter receio de dar a impressão de que é uma pessoa prepotente, de nariz empinado e arrogante, né? Outra questão, Francisca, bom dia, Francisca. Paulo Weller: os São Paulinos têm empáfia. Isso aqui é de futebol, isso aqui é verdade. A empáfia tem em tudo quanto é lugar, né? Délia da Mata diz que eu só rio quando o Jorge está. Eu fico mais descontraído juntamente pelo calor do amigo por perto. Essa questão, Délia, dessa de estar rindo ou não estar rindo, porque aqui estou eu e vocês só, administrando 2 teclados, 2 computadores, 2 telas, 2 mouses, como eu falei para vocês, já mostrei outro dia. Quando o Jorge vem para cá, ele fala mais do que eu, que aí tem os assuntos que a gente aborda aqui, então eu fico mais à vontade, eu fico mais liberado, vamos dizer, né? Então aí eu me descontraio mais, é óbvio, claro que a presença dele é maravilhosa, é meu irmãozão, mas não é só porque ele vem que eu sorrio, é porque quando ele vem é porque está mais tranquilo. A gente divide praticamente responsabilidade, atenção, né? Ele fala, eu estou olhando para ele e tal, e eu posso administrar aqui, então eu fico mais sorridente, né? Francisca: a pessoa tem medo de perder alguma coisa e tenta se proteger da ameaça que é o outro. Essas são as pessoas incompetentes, como a gente disse. Isso tem em todas as empresas, em todos os lugares onde você mora, onde você trabalha, onde você anda, você vai ver coisas assim. Leonice, bom dia, chegou bem na hora. Délia diz: então com o calor do amigo fica mais aconchegante. Claro, eu estou muito aconchegado com vocês aqui, isso é óbvio, né? Essa questão é muito, muito gostosa, muito harmônica, a gente está sempre junto, e se puder compartilhar, nossa senhora, melhor ainda. André: mas é complicado o grego e um fio muito tênue. Você se prepara, estuda, trabalha e consegue as coisas. Você quer apontar um caminho para outra pessoa e ela te chama de sabichão. Será que você não está fazendo de coitado? Mas primeiro, André, a gente não pode parecer sabichão, né? A gente não pode dar uma de gostoso de que sabe tudo. E outra, essa questão de ajudar, você só pode ajudar e você só deve ajudar quem te pede ajuda. E falamos aqui outro dia no programa aqui, né? Eu tento 1, 2, 3 vezes explicar, ajudar e tudo isso aqui. A pessoa não tem interesse, não absorve, eu esqueço. Cada um no seu processo, e eu fico com a consciência tranquila que eu procurei ajudar, mas a pessoa não deu atenção, não deu importância, e assim vai. Simone: não tem jeito, me acho séria e acho que as pessoas sérias passam essa imagem. Isso é verdade. As pessoas sérias, nem todas, né? Porque a empáfia, a prepotência, a arrogância, o nariz empinado, ele tem uma peculiaridade. Dá para perceber direitinho. Só não percebe quem não tem a mínima sensibilidade ainda desenvolvida, né? Mas eu sei que é assim que a gente é julgado sempre. Mentido, essas coisas todas. Principalmente pessoas que têm mais evidência. Adélia, bom, tá. Então, percebam, não só essa questão da empáfia, da arrogância, o tema apareceu para ser discutido em outros níveis também. O quanto nós somos simpáticos para com os outros.
Isso também está dentro da empáfia, da arrogância, da prepotência e do nariz empinado. Eu moro em um condomínio. Esse condomínio tem 192 apartamentos, são 12 donos. Eu ando por ali, quando eu vou sair do condomínio, dentro do condomínio, eu invariavelmente cumprimento 90% das pessoas que passam ao meu lado. Sem eu conhecer, sem nada. Não preciso conhecer, moramos no mesmo condomínio ali. Então eu sempre troco um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Existem outras pessoas que fazem questão de virar a cara para você, porque elas não te conhecem, você não as conhece. Né? Então, quanto disso nós não fazemos diariamente com alguém? Hein? Condomínio é com demônio. Não é bem assim, não. Existe. Condomínio é bom para você aprender a conviver em grupo, né? Isso é importante. São tudo experiências que têm que ser vividas. Então, quantos de nós assim deixamos de cumprimentar pessoas que não conhecemos? Eu caminho todas as manhãs. Eu saio 15 para 7 horas de casa, caminho durante 1 hora e retorno. E no meio do caminho, onde eu caminho também, a maioria das pessoas se cumprimenta. Outras fazem questão até de mudar de pista, de olhar para outro lado. Isso é empáfia? Não, isso pode ser timidez, isso pode ser N fatores. Mas quanto disso nós fazemos durante o nosso dia? A Cláudia diz que muitas vezes passamos essa imagem, porém sem intenção. Você já percebeu o quanto é gostoso? Uma determinada vez fui levar meu neto na escola e fiquei esperando o ônibus, né? E chegou uma moça no ponto de ônibus. Eu, quando chego no ponto de ônibus, eu ando de ônibus, né? Eu cumprimento as pessoas do ponto, dou bom dia. Se não respondem, é problema delas, o meu eu dei bom dia. Eu estava lá no ponto de ônibus e essa moça chegou lá no ponto de ônibus, não cumprimentou ninguém. Okay. A hora de subir no ônibus, como eu sou cavalheiro, sempre fui cavalheiro, eu disse assim para ela, assim, eu falei, apesar de você não ter me dado bom dia, por favor, pode. Aí quebrou aquele gelo e tornou-se uma amiga. Então vejam essas questões da gente se abrir, de a gente praticar aquilo que a gente fala aqui, aquilo que a gente estuda aqui, aquilo que a gente se maravilha aqui. Nós temos que fazer com que isso seja regra nossa na prática. Que a gente possa se conhecer, que a gente possa se permitir. Você quebra o gelo de qualquer um, se você der uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Muitas pessoas não ouvem absolutamente nada, porque elas moram sozinhas, elas foram abandonadas, em condições tristes de você conviver os últimos anos da sua vida. Então, um bom dia, um sorriso para essas pessoas, vocês não imaginam o que faz de bem. É a mesma coisa, que serve tanto para homem como para mulher, eu vou falar agora, né? A pessoa, você pegar uma mulher feia pra caramba e você passa por ela e fala, ô gatinha, como é que você tá? Ô gatinha, um galanteio. Isso é maldade? Não, não é maldade não. A pessoa vai se sentir querida, a pessoa vai se sentir desejada. Também vocês podem fazer essa caridade aqui, apesar de que o homem sem vergonha, né? Ele leva tudo pro outro lado, as mulheres já não. Mas, puxa, pega um homem feio ali, você vê, transmita alguma coisa de simpatia para essa pessoa, para que ela possa se sentir útil, para que ela possa se sentir amada, se sentir desejada. Vamos lá. Nosso treinamento Agni, tá. Nosso treinamento é do tipo, ao entrar no elevador, olhar para o teto e ficar com a cara de paisagem. Disse tudo. Por que isso, hein, Agni? Diga-me. Por que nós somos assim?
Délia da Mata. Muitas vezes chego em alguma empresa, portaria de prédio, órgão público, dou bom dia. Ninguém responde. Para quebrar o gelo, aí eu falo, gente, eu dei bom dia. Ninguém vai me retribuir um bom dia, estou esperando. Daí as pessoas descontraem um pouco. Então, isso aqui é lugar de tomar injeção? Não, né? Onde a gente leva injeção? Né? Então não adianta você ficar com uma cara de levar injeção, caramba. Nós temos que, pô. Eu disse que fui dar uma palestra em Chapecó, certa vez, que é aqui no Oeste Catarinense. E eu cheguei cedo, bem cedo da manhã, fui pro hotel, tomei o café, era 6 e pouco da manhã, eu estava na rua, na porta do hotel, na rua. Um hotel simples, né? Não teve um que passou por ali que não me desse bom dia. Falei, pô, será que estão achando que eu sou o porteiro? Mas sendo porteiro ou não importa. Impreterivelmente, todas as pessoas me cumprimentaram. Isso é muito bom, me fez muito bem e não fez com que o meu narizinho ficasse empinado, porque eu estava recebendo bom dia de tantas pessoas, né? Galanteio, Pablo Augusto, vamos ver o que ele falou aqui. Outro dia conheci uma garota, perguntei se ela tinha celular, ela pensou que fosse um assalto. Hoje em São Paulo é assim. Esse é o mundo que vivemos, é porque estava arrumado. Tem razão. Délia, tá. Mas sou muito educada, pode apostar, a Lisa diz. O Pablo diz que tem pessoas que só notam as outras quando usam uma determinada roupa ou carro. Isso sim, isso é tipo de... Isso é ostentação. É empáfia, é um tipo de empáfia. Então, o quanto de nós temos o narizinho empinado, né? No nosso dia a dia, quando a gente está na pior, quando ninguém nos conhece, a gente não consegue chamar atenção, a gente é humildezinho, bonitinho, não tem narizinho empinado nenhum. Apesar de que eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que come mortadela e arrota peru. Você já conhece essa expressão paulistana. Muita gente que não tem absolutamente nada, mas tem um narizinho empinado e uma empáfia fabulosa. E apesar da gente orientar essas pessoas, apesar da gente chamar a atenção dessas pessoas no bom sentido, essas pessoas não se modificam e essas pessoas não progridem. Essas pessoas são tristes, cheias de problemas, cheias de dificuldades de toda a ordem, financeira, matrimonial, de relacionamento, profissional, tudo. Por quê? Por causa do tal orgulho, da prepotência, desse nariz empinado, da empáfia. E, olha, e não precisa. Muita gente se modificou na vida porque disse que sofreu um acidente ou ficou doente. E aí, o que aconteceu? Como resultado, percebeu que algumas poucas pessoas ficaram do lado e a grande maioria se mandou. Por quê? Enquanto a gente tem algo para oferecer, enquanto a gente é alguma coisa, é um monte de gente bajulando, adulando, fazendo um monte de coisa. E na hora do vamos ver, não sobra só sobram os verdadeiros. Deixa eu ver aqui. Giovana diz, é verdade, grego, moro a 40 quilômetros de Chapecó e as pessoas que moram mais no interior realmente todos se cumprimentam. Isso eu gosto muito do povo daqui. É isso mesmo, que bacana, pô, que bacana você dar bom dia, que bacana você dar oi. Uma vez dentro do avião tinha uma aeromoça sisuda, né? Tem que sorrir, você trabalha com o público, você tem que sorrir. Se você não está bem, fica em casa. Diz, eu não vou voar, não vou entrar no ônibus, não vou passear, eu não vou atender hoje. Porque você não tem o direito, quem lida com o público não tem o direito de ter ou fazer cara feia. Aí eu disse para a aeromoça, ela não tinha problema, mas quando ela veio me servir, eu perguntei para ela, você sabe sorrir? Aí ela, meio sem graça, deu um sorriso. Sei lá quais eram os problemas dela, mas o que eu quero chamar a atenção, usando esses exemplos, é que independente de quais sejam os nossos problemas, nós podemos ser simpáticos, nós podemos ser agradáveis, nós podemos abaixar esse narizinho. Porque quando a gente faz essas coisas, o nosso entorno melhora. E só o ato da gente se modificar, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso comportamento, independente do montão de problemas que a gente tenha, nós estamos nos
ajudando e nos possibilitando a melhorar, a transformar, a transmutar todos esses empecilhos que se apresentam no nosso caminho. Bom dia, Júlio, bem-vindo. Bom dia, Newton. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. A Agri diz, mas se você estiver muito bem com você, você até poderia compreender a limitação do outro e não ficar chateado, mas é difícil, principalmente em ambientes onde você sempre vê a pessoa, não tenha dúvida. Você conviver com pessoas que têm uma baita empáfia, que são prepotentes, arrogantes, é difícil o convívio, mas é um grande exercício e um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Exercitar principalmente a paciência e a humildade. Autoestima e verdadeira humildade. Olha, está aqui, a Agni disse, isso mesmo. Giovana, até mesmo ao telefone, quando atendemos, se dissermos um alô, um oi com um sorriso, ele soa bem mais agradável. Fui telefonista há muito tempo e sorria sempre ao atender. E o cliente do outro lado da linha, ele vai perceber a vibração da sua voz, o encantamento, o prazer que você tem em atendê-lo. Isso em qualquer situação, no seu dia a dia, de você receber as pessoas, de falar com os professores do seu filho, de lidar com o seu companheiro, com a sua companheira. Isso é importantíssimo. A gente não pode ficar em pedestal algum, não tem pedestal. Para o adepto, para o discípulo, para a pessoa que quer melhorar a sua vida, ela tem que andar no nível de todas as pessoas, no mesmo nível, no chão. Simone, quando viajamos para fora do país que vemos a diferença, sem sombra de dúvida. Educação, mas isso aí vem de berço, As pessoas crescem porque tem um berço. Não tem aquele ditado que diz: educai as crianças e não será preciso punir os homens no futuro. É exatamente isso. Então, se eu não tive uma boa formação, como é que eu posso fazer isso? Hoje as pessoas ficam de nariz empinado, hoje as pessoas são arrogantes, prepotentes, muitas pessoas só porque tem um cargo melhor. O cavalheirismo já foi pro brejo, como a gente diz. Não se anda mais o homem do lado da rua, mulher para dentro. Não se cede lugar para a mulher subir primeiro nos ônibus, nas condições do metrô, tudo isso aqui, né? Então está acabando isso tudo. E nós não estamos nos dando conta disso. E nós estamos entrando nessa onda mesmo sem querermos. E nós estamos ficando seres frios, seres prepotentes, seres arrogantes. Mesmo que a questão da aparência que nós falamos há pouco. Às vezes você nem é, mas influenciado que você está pelo meio, pelo seu entorno, você passa a ser. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui quer ser assim. Nós queremos nos relacionar bem, conversar com gente de astral bom, falar sobre assuntos bons, assuntos com conteúdo, cumprimentar as pessoas. Nosso dia fica muito mais alegre. Baixar essa crista danada que muitas vezes aparece na nossa cabeça. Paulo Veller, quando a gente se depara com um cara arrogante, às vezes algo se apresenta dentro de nós mesmos para se resolver. Ou às vezes é algo que temos que compreender os defeitos dos outros e entender essa imaturidade neles perfeitamente. Se algo, como já disse o Jorge aqui, se algo te incomoda, precisa ver o que é isso. Se está te incomodando, por quê? Será que é um reflexo seu? Será que esse incômodo não é seu e você está vendo no outro? Então são grandes momentos para a gente estudar e ver realmente o que nós... O que aprendizado que tem naquela cena, naquele fato que nós acabamos de presenciar. Pablo, e hoje os jovens são muito arrogantes, não respeitam os mais velhos. Isso é uma verdade, Pablo. Não sei a sua idade, essas coisas. Deixa eu fechar aqui que já tem barulho aí. Mas eu, como pai, dei muita liberdade para os meus filhos. Então hoje, se às vezes eles pisam na bola, é por minha culpa. E se aqui não é culpa. Os pais sempre querem fazer o melhor pelos seus filhos, e às vezes o que eles acham que é melhor para eles não é o melhor para os filhos. Então é assim que acontece. E hoje as crianças, nossos filhos são sempre crianças, se comportam de uma forma inadequada, fora do nosso tempo, para quem é conservador, né? A Francisca diz: uma educação sem valores verdadeiros, disse para o Pablo assim. A Lisa diz: adoro nordestinos,
Pablo, fico danado da vida com isso também. O que ele falou do nordestino aqui? Os nordestinos são gente simples, acho, né? Cláudia diz o seguinte: Paulo, acredito que devemos tentar compreender o porquê dessas pessoas agirem assim. Falta um pouco de vida inteligente para elas. Pode ser. Cada um sabe. Não adianta você passar, mandar assistir ou mandar vídeo do Vida Inteligente para quem não tem condição ainda de verificar isso. As pessoas, elas encontram o Vida Inteligente. Por acaso, vão pesquisar uma coisa e caem no Vida Inteligente. Eu tenho dezenas, centenas de relatos dessa forma de como descobrir o Vida Inteligente. Uma educação de valores verdadeiros, tá? Norma Neri diz o seguinte: tomara que um dia a nossa fala se torne nossa realidade. Bingo, bingo, temos falado isso muito. Boa, Norma. Porque muitas vezes a gente fala aquilo que não é, aquilo que não faz. Muitas vezes. A Giovana diz que minha mãe diz sempre: filhos, se não tê-los, como sabê-los? É verdade. A Simone já acredita que todo o problema dessa frieza é a vida toda movida a dinheiro, materialismo, e o Deus virou a ciência. É isso, mas aí isso não quer dizer que você precisa estar dentro desse sistema. Você tem que estar, obrigatoriamente você tem que estar, né? Porque afinal você depende disso. Você depende de trabalho, você depende de ganhar o dinheiro e tudo. Você tem que saber administrar e dar o valor para ele, o valor que como se fosse qualquer outra coisa. O ato de beber uma água, de conversar com amigos, não ter essa toda importância, não ser essa pessoa muito, muito, muito globalizada. O Bunker Duplis, que por favor, tá aí, já falou, o João de Fortaleza. Opa, João, aprende a mudar o nome lá, João. Clica em cima do Bunker Duplis ali do lado e coloca o seu nome, escreve João de Fortaleza em cima do bunker. O bom tratamento é aquele que se mostra pela grandeza interior. A educação apenas ensina a massa humana a comportar-se melhor. Assim, quem se mostra fraterno, educado, sem empáfia, esse é com certeza fruto espiritual amadurecido. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês viram quanto? Vocês sabem como é agradável você conversar com uma pessoa humilde, uma pessoa que sorri com os olhos, uma pessoa agradável. Puxa vida, isso é muito gostoso, gente. Isso é muito gostoso. O nariz empinado não leva a gente para lugar nenhum. O mundo é redondo, não é por acaso. Hoje eu estou por cima, amanhã eu vou estar por baixo, provavelmente. A vida é muito sazonal, tem altos e baixos, altos e baixos. Então eu não posso pisar em alguém hoje, porque amanhã, com certeza, esse alguém pode estar acima de mim. Né? Eu posso precisar desse ser. Né? Quantas histórias vocês conhecem de coisas assim? Então são relatos maravilhosos que deviam ser. Eu procuro em todas as mensagens de fim de semana levar alguma coisa útil, que acrescente, que conte aquelas histórias que são verdadeiros ensinamentos, verdadeiras pérolas. Então nós podemos ser assim, não é absolutamente impossível e nem difícil. Paulo Augusto, meu amigo tem uma filha mal criada de 14 e um namorado de 28, e dormem juntos na casa dele, e ainda gritam com ele. Sei lá, como eu digo para os meus filhos de vez em quando, eu acho que faltou umas pancadas para vocês, apesar da violência não ser instrumento de educação de ninguém, mas às vezes, né, quando a gente está fora de si, né, vocês já viram isso em filmes e situações da vida real, quando a pessoa está fora de si, está fora de si, está fora de si, ela leva uma bordoada e ela volta a si, é como se jogasse água gelada. Então às vezes isso é importante, né, mas quem é pai sabe que, puxa vida, cada tapa dada em um filho dói no coração. Também não bati em nenhum dos meus, mas não faltou vontade, outras vezes não bati porque eles correram mais do que eu. Criança corre mais do que eu. Quando estudante no ponto de ônibus, quem é que fala aqui? Deixa eu ver, é a Agni, né? Então, antes da Agni tem aqui, peraí, isso, gentileza fundamental, diz a Giovana. Cleonice, jovens arrogantes, tem um monte, né? Pablo, sim. E o Pablo diz que estava na casa dessa pessoa quando viu isso. Bom, Agni diz o seguinte, cadê? Pulou.
Quando estudante no ponto de ônibus atrasada, sorri para o motorista que ia me deixar no ponto, porque vi que vinha outro mais atrás. Quando ele me viu sorrir, apesar da minha mão estendida... Puxa, pulou. Da minha mão estendida... em vão, ele freou na mesma hora porque aquele sorriso de fel. Exatamente, então veja como se transforma uma pessoa. O ônibus nem ia parar para ela e ela deu um sorriso, pronto, o motorista parou. Não parou porque gostou dela e ia paquerar ela. Não interessa, mas se não tivesse aquele sorriso, ele não pararia. São pequenos detalhes e vem aí o nosso julgamento que eu mesmo fiz aqui agora para mostrar. A Cleonice diz: Agni, uma vez um táxi quase causou um acidente parando. Exatamente. Você pode fazer essas coisas, tem que tomar todo cuidado, né? Lisa, na minha casa nunca faltou porrada. Bom, agora o contrário. Eu, quando era pequeno, nossa, o que eu apanhei vocês não fazem ideia. Agora, e eu confesso que, né, eu não tomei uma pancada, não tomei uma surra que eu não fosse merecedor. E agradeço ao meu pai, querido Andréas Patunas, que está em algum lugar ou não está, não sei, pelas pancadas que me deu e pela educação que me deu. Que se não fosse por isso, eu podia ser uma outra pessoa hoje, né? Não tão agradável. A Cacilda diz que sorriso abre muitas portas. Fernanda, na família eu acredito que o negócio é karma. Eu não vou aludir tudo ao karma, pode até ser, mas eu não posso achar que qualquer problema que surja na família seja karma. Eu acho que dentro das famílias existe a empáfia de alguns, né? Empáfia de alguns. Ou o pai é o bambambam, ou a mãe é a bambambam, ou então algum filhinho também de nariz empinado, e aí precisa ter muita paciência, muita tolerância para poder contornar essas situações. Cleonice, muitas pessoas necessitam desse afago, disse para Cacilda. Pablo Augusto, fico preocupado em como dar uma educação iniciática para as crianças e adolescentes. Aí é que está. A gente não pode fazer o que nossos pais faziam no passado, né? Tudo bem, eu sou um homem de bem hoje, mas meu pai me levava para tudo que era canto. Tudo quanto era canto. Eu era pequeno, eu era obrigado a ir, né? Agora, eu não era obrigado a gostar das coisas que eles gostavam, mas sempre gostei, né? Eu ia muito no Teatro Municipal aos domingos, a gente passeava muito, isso era muito legal. Mas a gente não pode induzir nossos filhos, querer que eles façam direito, querer que eles façam a profissão do futuro, isso, aquilo. Não, orientar sim, agora induzir não. E também no nosso caminho. O caminho que nós escolhemos, disse em casa, na minha casa, por exemplo, os meus filhos não assistem Vida Inteligente, são 4 filhos. A mãe deles não assiste Vida Inteligente, né? Nem sabe quais são os temas tratados. Agora, o que eu posso fazer? Nada. Eles têm o caminho deles, têm a importância deles, eles têm a escolha deles. Se eles... Pode ser que eles sejam mais iniciados do que eu, como vou saber, né? Cada um tem o seu momento de despertar, como a gente falou. Francisca, a minha também diz que não faltou pancada, mas já superou. É isso aí. Eu acho que no passado, a Cleonice diz, muito pouco apanhei, mas sempre me tocou fundo, tocou muito esse fato. É mesmo? Olha, eu confesso, continuo dizendo aqui, as pancadas que eu tomei, não só do meu pai, na escola também, que eu era interno, né, porque eu era aluno sensacional, fui expulso de todas as escolas que eu estudei. Então ali também as palmatórias, tudo. E agradeço a todo mundo que me deu porrada. Agradeço mesmo. Porque isso fez com que eu crescesse um homem consciente. E não levo isso na... Não tenho uma lembrança ruim, não. Eu agradeço. Eu tenho hoje consciência da importância das pancadas que eu levei. Porque não adiantava conversar comigo. Entrava por aqui e saía por aqui. Entrava por aqui, saía por aqui. Nem entrava às vezes. Então tinha que ser na pancada. E foi. Grego, pode inspirar esse assunto, educar com espiritualidade, para o programa com o Jorge. Uma hora pode acontecer. Vocês não imaginam, Odélia? Vocês não imaginam a infinidade de sugestões de tema que eu tenho, que mando. E eu anoto tudo.
Mas tem tema até para o ano 3005. Eu precisaria ter vida inteligente toda hora, não todo dia, nem toda quinta-feira. Tem muito tema. São todos importantes. E muitas pessoas puxam a sardinha para o seu lado, né? Querem saber sobre determinada coisa que eu percebo que não é para o grupo, mas tudo bem. Anoto e, se tiver que ser, quando a intuição aparecer e for coincidentemente o que a pessoa sugeriu, assim será. Marcos Soraya, cadê? Pulou. A Cacilda, antes disso, apesar de ser filha única, sempre apanhei, sempre fui muito criativa, adorava uma experiência. É isso aí. E os pais não gostavam das experiências, né? E pau. Marcos e Soraya, risos. Também agradeço as que meu pai me deu, grego. E tenho sempre esse ditado: pé de galinha não mata pinto. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá. Então, essas questões todas que nós estamos abordando aqui hoje, numa linguagem que a gente fala todos os dias, normal, né? Hoje é o dia da atenuante. Tem aquele dia que nem ontem. Ontem falamos sobre mônada. Um negócio hipercomplexo, uma linguagem acima do normal, não é? Então a gente tem que dar aquela freada também de vez em quando, para que a gente possa absorver aquilo. Então a gente volta para os assuntos do nosso cotidiano, que são muito importantes para a nossa caminhada. Eu diria que até imprescindíveis à nossa caminhada. Então o tema de hoje, que é empáfia, arrogância, prepotência, narizinho empinado, vamos fazer uma reflexão, uma autoanálise e ver se nós somos assim. E não é necessário. Tem pessoas que são assim a todo momento. Tem pessoas que não são assim a todo momento. Tem pessoas que são de um jeito em determinado lugar e são pessoas totalmente diferentes em outros lugares. Não é? Vocês não conhecem gente assim? Eu me lembro muito bem. Tá bom, Júlio, um grande abraço. Eu me lembro muito bem. Eu tinha um amigo que era o titular, era o gerente geral da agência na qual eu trabalhava. E nós morávamos relativamente perto. Como a agência era em Guarulhos, em São Paulo, longe dos jardins do Itaim Bibi, 42 quilômetros para ir, 42 para voltar. Nós alternávamos os automóveis. Eu pegava ele um dia, no outro dia ele me pegava, a gente ia para o banco e trabalhava. O interessante disso tudo, o que é? Chegava na porta do banco, depois de deixar o carro no estacionamento, ele me cumprimentava e dizia para mim: um bom dia de trabalho para você. E lá dentro nós não éramos amigos, não. Lá dentro ele era o titular e eu era o gerente dos meus clientes, tudo. Então saber separar, saber que cada local tem o seu comportamento, mas você, a sua índole, o seu interior tem que ser o mesmo em qualquer lugar. É claro que você não pode ficar fazendo palhaçada em lugares sérios, mas você pode ter senso de humor, você pode sorrir, você pode exalar simpatia, bem-estar para as pessoas. Tem gente que comanda pessoas e precisa ter braço forte, digamos assim, rigor, mas isso não significa você humilhar, isso não significa você assediar moralmente. Uma vez, quando ainda acreditava nas coisas que eu não acredito mais hoje, alguém disse uma frase que me marcou muito, porque eu entendi o sentido. E serve para alguém de vocês aqui que é líder, né? Comande sem comandar. Puta, que coisa linda, né? Comande sem comandar. Eu conheci assim, esse que me homenageou, comandante coronel Ridalto Lúcio Fernandes, esse comandou e comanda sem comandar. Ele andava com seus recrutas por onde eles andassem, ele fazia as corridas junto com eles na rua. A porta dele era aberta no batalhão, no 63 BI. Esse comandava sem comandar. Pessoa agradabilíssima, hierarquicamente superior, mas que respeitava todo mundo. Então não adianta a gente ser metido, arrogante, prepotente. Não adianta, não leva a lugar nenhum. Só leva a gente a ser mal visto, a ser, sei lá, triste, né? Mas cada um é cada um, né?
O Pablo diz, nos Estados Unidos e Europa tem muito isso de falsa hierarquia, empáfia, arrogância com quem é diferente, seja de origem ou etnia. Claro, isso aí é de cada natureza, né? Cleonice, grego. Aqui em tuas escritas tu é bem seco, entende? Na escrita também se faz uma imagem da pessoa. Espero que entenda a intenção. Sim, claro. Agora, Cacilda, você abordou, eu vou responder. Aqui travou. Agora já foi. Aqui baixou, diminuiu um pouquinho o sistema. Eu vivo isso aqui 24 horas por dia. Às vezes, você ou outra pessoa me escreve aqui no Facebook ou me entra no Skype. Só que são 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas ao mesmo tempo me pedindo alguma coisa, arquivo, querendo conversar e tudo isso aqui. É impossível eu dar a atenção que cada um merece sem ser antipático aos demais. Então eu peço desculpas a você, assim como peço desculpas aos demais, que de empáfia, arrogância e prepotência eu não tenho nenhuma. O que eu não consigo é ser mágico, de poder conversar com todo mundo ao mesmo tempo e atender todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes eu sou muito, como é que se chama aquela pessoa que é rapidinho, que ele faz, não sei o termo, perdi agora. Então eu faço o que eu posso. Marcos, tenho problema com autoridade, mas isso é outra coisa, diz a Lisa. Cláudia, oi grego, não podemos esquecer da polaridade, sempre existe o oposto, o simpático e o arrogante, claro, e nós somos os dois, mas nós temos que deixar só o simpático ser o vigente, vamos dizer. No Skype eu sou uma simpatia total, diz aqui Cleonice. Depende, porque pegou na hora certa, que eu posso conversar ou dizer alguma frase. Quando eu não posso também, eu fico sequinho. Prático, não é prático não é o termo não. Puxa vida, aquele que fala poucas palavras, que ele fala sim, não, tem isso aí. Vou saber quem és tu quando eu for a Floripa. Será muito bem-vindo, Délia. Aí você vai ver o cara igualzinho que você está vendo aqui. Eu sou o que eu sou aqui, junto com a Dilma, junto com a estação espacial, o greguinho é esse mesmo. Tal, suscita objetivo, isso aí, objetivo também não é. Não tem problema, deixa para lá. Não veio a palavra porque não tinha que vir. O Paulo Weller diz, temos irmãos kármicos, nesses casos em que o familiar seu não se interessa por assuntos iniciáticos. E os irmãos espirituais que caminham para a iniciação. Essa questão que eu acabei de dizer, a tua chamada aqui pode me ajudar ainda mais. Disse, o fato dos meus filhos, dos meus familiares não curtirem vida inteligente, não assistirem vida inteligente, não significa que amanhã eles não possam estar comandando vida inteligente ou entrando numa ordem iniciática. É isso que eu digo. Cada um tem o seu momento de despertar. E o despertar é único, é sozinho, é individual. Não é nós que somos metidos, aí aquele que nossa família faça a mesma coisa que nós, pense a mesma coisa que nós, siga a mesma coisa que nós. Não é assim. Nós somos lá família porque nós temos cada um o seu processo. Isso que nós temos que respeitar. Né? Isso que nós temos que respeitar. Fernanda, às vezes, Simone, às vezes, por ser vegetariano, acho que me julgam, querendo ser melhor que alguém. Pode isso? Pode. As pessoas são assim. Mas que isso sirva de exemplo para você não fazer como eles fazem com você. Fernanda, temos que nos colocar no lugar do grego, tentar perceber. Grego, você é muito querido por nós. Muito obrigado, Fernanda. Vocês também são todos muito queridos para mim. Melhores do que muitos colegas que eu tenho. Ângel, te entendo. Também às vezes passo por isso, Fernanda. Cacilda, Simone, que a sua energia seja diferente. Talvez sua energia seja diferente. Cleonice, verdade, Simone, pensam e a gente tem que dar explicação. E o Pablo Augusto diz, grego, fala rapidinho de uma experiência tua em alguma ordem iniciática. Não conto. Sabe por que eu não conto, Pablo? Quando dá para contar, sim. E quando a experiência é nossa, quando a experiência é tua, por exemplo, se fosse para todo mundo ter essa experiência, ela seria geral. Quando ela é individual, é porque ela é tua. Né? Tenho certeza que tem muita coisa aí que você andou que você não pode contar. Porque é sua, serviu para você. Mas e essa pergunta que você me fez, eu não tenho frescura para responder. Mas não
não tenho nada agora para responder no momento. Quem sabe amanhã eu te respondo uma legal. Tá? Pode ser? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. A Norma Neri diz que nunca conseguiremos agradar gregos e troianos. É verdade. O importante é essa amizade, essa fraternidade, essa grande família que a gente... E se eu participei de alguma, Walter, de coisa... já participei de cada coisa, você não faz ideia. E você quer saber? Eu vou responder aqui para o Pablo e para você. E muitas delas, principalmente nas questões de iniciação, algumas coisas mais profundas, quando eu me via sozinho na madrugada em determinados rituais, digamos assim, eu dizia para mim assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Se eu disse isso, é porque eu não estava no lugar que eu deveria estar. Então é assim. Hoje eu pertenço a tudo sem estar ligado a absolutamente nada. Hoje eu estou ligado a tudo sem participar de absolutamente nada. Esse cara sou eu. Eu sigo a mim. Hoje eu não participo de absolutamente nada. Respeito tudo, porque eu já transitei por muitos desses caminhos. Né? E ninguém sabe que se dessa água eu não voltaria a beber, né? Bem, é isso aí. O dia... Obrigado, Agni. O dia se estende, já são 11h17. Vê como as nossas conversas vão longe? Então é importante assim, essa família simples, humilde, gostosa, fraterna, que a gente possa continuar mantendo esse bate-papo matinal e que a gente possa fazer com que isso se torne uma prática. Não ficar restrito a meia hora, aos 40 minutos que a gente fica aqui. A gente tem que fazer isso durante todo o nosso dia. Essa troca de ideias, essa ajuda mútua, nós temos que fazer todos os dias, a começar por nós próprios, pela nossa família, pelo nosso entorno, para depois a gente começar a ampliar para as outras pessoas. Então, Giovana, bom dia a todos sempre, valeu por hoje, fica a dica, vamos procurar ao menos fazer valer tudo o que foi dito, vamos nos vigiar, exatamente isso, a vigilância dos sentidos, né? Aquela orar e vigiar, mas não com conotação religiosa. Então, vou acabar com o narizinho empinado para vocês aqui, ó, tá? Dizem que eu não sorrio, né? Então tá bom, um fraterno abraço e um feliz sempre. Hoje à noite espero vocês no Vida Inteligente, onde nós vamos falar sobre fenomenologia existencial. Um psicólogo vai estar lá e eu acho que vocês vão gostar bastante, ok? Fraterno abraço e feliz sempre.